Graça e paz, tudo bem? Estava lendo aqui em 24 de Lucas, do versículo 13. Jesus, ele é crucificado, morto e sepultado. E ele ressuscita ao terceiro dia. E a sua ressurreição, as Marias vão ali com unguento, especiarias para ungir no sepulcro. Chegando lá, Jesus já havia ressuscitado. Dois homens com roupas que brilhavam como luz falam para elas: procurais um vivente entre os mortos? E vá e anunciai que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitado aparece no caminho de Emaús a dois dos seus discípulos. E lá está escrito assim, 24, versículo 13. No mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, e 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele
em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simeão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quanto partia o pão. Até aqui. Amém? Glórias a Deus. Que texto maravilhoso. Depois da sua ressurreição, as Marias indo até o sepulcro, mesmo sabendo que ali havia posto uma pedra muito grande, elas não se preocuparam com isso. Pode ser que ela tenha esquecido também que o Senhor dissera a respeito da sua morte e da sua ressurreição. O Senhor preparou todos os discípulos, mesmo assim, e eles não entenderam. Ficaram até o terceiro dia, mas estava demorando muito e eles não conseguiam mais esperar. Alguns ouviram que as mulheres relatou sobre ter visto anjos, 2 homens como vestidos de luz, que brilhavam como luz, as suas roupas, e falaram para elas que ele havia ressuscitado, que o Cristo ressuscitou. Não está aqui. Um vivente dentre os mortos não se acha. Ele ressuscitou. E elas foram anunciar aos demais discípulos e aos 11, e eles duvidaram, eles não creram. Então foram lá para conferir. Esses 2, já à tarde, e o Senhor não havia ressuscitado, foram embora. De certo, voltar para a vida que tinha antes, aonde o Senhor talvez tenha passado nas suas cidades e tenham chamado para o seguir. E o Senhor os preparou para esse dia, mas mesmo assim eles duvidou, vacilou a fé. E o Senhor, ele, depois de ressuscitado, ele vai atrás dos 2 e conversa com eles, explicando tudo o que havia de acontecer, tudo que havia de acontecer com ele, e explicando nas Escrituras. Eles ardiam seus corações, mas ainda não conseguia ver. Mas quando o Senhor se fez de adiante, que ia mais adiante, depois de ter explicado tudo o que aconteceria com ele, então ele se adiantou um pouco, como se fosse adiante. Então eles falaram: fica com a gente,
já é tarde. E ele ficou ali com eles. E quando, no partir do pão, abriram os olhos e viram, é o Mestre. E aí o Senhor desapareceu. Então um comentou com o outro: não ardia o nosso coração quando eles explicavam, expunhavam, falavam das Escrituras para nós? Meus queridos irmãos, você que ainda não tem um concerto com Cristo, você que ainda não crê em Jesus Cristo, ou que ainda não ouviu do Evangelho, é no partir do pão, é no ouvir a palavra, é no ouvir a explicação do que está escrito nesse livro sagrado, é que você começa a arder o teu coração e surgir a fé dentro de você. Que esse versículo lido, que essas palavras, que essa palavra lida, que esses versículos explicados pelo Senhor Jesus aos dois que iam a caminho de Emaús, possa também arder o teu coração e que você possa crer que Jesus Cristo, ele ressuscitou para nos dar o direito de estar com ele para sempre. Que esses versículos lidos, assim como ardeu o coração daqueles dois, que estando com o Senhor há tanto tempo, 3 anos e meio foi o ministério do Senhor, e o Senhor ali preparou para esse dia cada um deles, e eles vacilaram. Mas o Senhor, através desse versículo, através desta palavra, através da Bíblia, através dos seus mandamentos, da sua promessa, da sua misericórdia, da sua graça e do seu sangue derramado na cruz, o Senhor não deixa ninguém perder. Ele não deixou os dois embora. Ele foi atrás desses dois. O Senhor possa ir também atrás de você, que ainda não colocou aí o teu coração na obra de redenção. Que o Senhor abrace a tua alma, visite a tua casa, faça uma transformação dentro do teu lar. E que tu possa crer que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele ressuscitou. E foi coroado com glória. Está à destra de Deus Pai. E se levanta a teu respeito, ao meu respeito, para nos defender de todas as acusações. Ele faz arder em nosso coração pela sua palavra e nós estamos cada dia mais se aproximando a Ele. A pergunta é: será que esta palavra lida não ardeu o teu coração? Será que o mesmo Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos e apareceu a todos os seus discípulos e até aquele que não crera, que duvidou, falando que só tinha certeza da ressurreição se ele com o seu dedo tocasse o lugar das feridas? Tomé. E o Senhor apareceu a ele e chamando-o: toca, vem cá, coloca a tua mão aqui. Nós não sabemos se ele tocou. Assim também como nós não temos certeza que esses dois comeram o pão depois que o Senhor partiram. Pode ser que não tenha comido. Pode ser que aquela alegria foi tão gloriosa nos corações dele, como ardia no coração deles, que eles não comeram o pão. Não chegaram a comer. Deixaram ali na mesa e voltaram novamente. Que essa palavra possa entrar dentro do teu coração, fazer morada, possa arder o teu coração e que você possa crer que o Senhor é o nosso pastor, é o nosso cuidador. Deus abençoe a tua vida.